chegou o momento de a gente entregar nossos dízimos e oferta. Eu já vi bastante gente mundana, né, infelizmente, falar, por que entregar, levar dinheiro para o pastor, né? Eles não falam que é para a igreja, para o pastor. A gente fala, Deus não precisa do teu dinheiro mesmo. Deus é dono do ouro e da prata. Mas por que devemos dar nossos dízimos e oferta? Por quê? Para firmarmos um propósito com Ele. Porque na palavra dele está, para a gente levar todo dízimo e oferta, para podermos ser abençoados por Ele. A palavra dele diz que janelas do céu se abrirão sobre nossas cabeças, e derramarão bênçãos e bênçãos em abundâncias. Eu já dei meu testemunho, né, que paguei uma dívida de mais de 1 milhão, com um valor de 10% da dívida. Por que disso? Foi um milagre de Deus. Digo claramente que era algo impossível aos olhos humanos. E Deus nos abençoou, por quê? Porque tanto eu como meu irmão, a dívida era de nós dois, nós pagamos com 10% do valor da dívida, porque nós somos dizimistas e ofertante fiel. Então, se você quer uma bênção financeira na tua vida, entrega seu dízimo, tua oferta, seja fiel, para que Deus possa te abençoar financeiramente. Amém? Pode trazer. Quem for fazer Pix, que o Senhor venha mesmo estender as tuas mãos, Senhor. Amém. Sobre a vida de cada pessoa que aqui trouxe, ó Pai, ou fez o Pix, ou uma transferência bancária, ó Pai. Venha mesmo, ó Pai, cumprir a Tua palavra sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, que o Espírito Santo, ó Pai, venha mesmo usar a vida do nosso pastor, ó Pai. Usa ele para trazer para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, e não se esqueça, vocês não estão aqui para assistir, vocês vão ser assistidos pelo Pai e pelo Filho, porque quem vai ministrar para vocês é o Espírito Santo. Então, de hoje em diante, lembrem, vocês estão sendo assistidos pelo Pai e o Filho. Amém? Amém. Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Eu vou fazer uma afirmação para vocês e vocês vão dizer amém, tá bom? Amém? Fala assim, eu quero ir para o céu. Fala assim, nós vamos para o céu. Eu não escutei um amém alto, eu quero que todo mundo fala, tá? Diga comigo assim, nós vamos para o céu. Nós vamos entrar no reino de Deus. Eu estou ouvindo fraco ainda, tá, gente? Tem gente que eu estou falando não está nem aí, tá? Fala assim, eu venho nessa igreja para mim poder ir no céu. Fala, eu vou para o céu. Tem gente que quer ir para o inferno, né? Fica desatento para você ver para onde você vai. Viu, querido? Então, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que se nós não fizermos uma boa gestão na nossa vida espiritual, na razão de nós viver, nós vamos para o inferno. Não para o céu. Amém? Se nós não fizermos uma boa gestão, nós vamos. Todas as pessoas que não aprender a fazer da vida dela agora, buscar em primeiro lugar o reino do céu, frequentar uma igreja, ser produtivo, transformar para poder gerar o fruto da prosperidade, da riqueza, da paz, da alegria, do amor, em todos os sentidos, não para ficar rico, mas para poder entrar no reino do céu. A primeira coisa que você precisa para poder ir para o céu, aprender, é que sem arrependimento não tem
remissão de pecado, não tem perdão do pecado. Após você se arrepender, sem derramamento de sangue, não há, o preço do pecado não foi pago. Então, olha bem, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão para Deus, mas se eu não aceitar Jesus, não tenho sangue. Diga comigo, sem aceitar Jesus, não tenho sangue. Então, olha bem, se eu me arrepender e começar a me transformar uma pessoa boa, olha bem, e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não há o sangue do sacrifício. O preço do meu pecado não está pago. Eu só pedi perdão, mas não tem como perdoar, porque a sentença, ela tem que ser executada. Quando eu aceito Jesus, então Jesus sentenciou o meu pecado. Mas não tem como ter isso sem arrependimento. O que nos leva para o inferno são os nossos pecados. Diga comigo, os nossos pecados. Então, o pecado da ignorância, ele é um pecado que pode estar debaixo da graça. Porque o que é ignorância? Eu não sei, não estou sabendo. Mas quando eu rejeito ouvir pela distração, pela coisa, eu estou assumindo aquela culpa da ignorância por rejeitar o conhecimento. E eu posso ir para o inferno, porque não ouvi a palavra que o pastor ensinou na noite que o Senhor estava querendo resolver um problema na minha vida. Isso é sério. Eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia, tá? Então, quando João Batista começou a pregar, ele começou a falar assim: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o Cordeiro de Deus que vai remir vocês do pecado, já está no meio de vós. Mas existia um ambiente ali, uma circunstância bem diferente da do Brasil. O Brasil melhorou muito na evangelização. Mas havia um povo, querido, que tinha uma história de centenas de anos, né? Séculos. E aquele povo, eles já estavam esperando o Messias, e as profecias estavam batendo. Muitos daqueles que estavam vindo João Batista, eles sabiam que o tempo do Messias era aquele tempo deles. É igual agora, nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. A qualquer momento Jesus pode arrebatar a igreja. Então, na hora que Jesus arrebatar a igreja, muitos crentes que estão vivendo agora estão prontos. Por quê? Porque eles falam assim: Jesus volta, 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 volta. E pela profecia, Jesus já era até para ter vindo. Então, olha bem, por quê? Porque o apóstolo Pedro, Jesus, ele contou como que vai ser os tempos, o que vai vir antes do arrebatamento. E uma das coisas que Pedro fala, ele fala assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, sabe-se a história que desde Adão até Jesus foram 4000 anos. 4000 anos. O milênio é chamado o dia do Senhor, é o 7º dia. Quer dizer, a partir de 6000 anos, começa o milênio. E o arrebatamento vai ser para que nós possamos viver o milênio, aqui nessa terra. Primeiro é o arrebatamento, destrói todos que não foram arrebatados, vão ficar mortos mais 1000 anos. Depois de 1000 anos, esses mortos vão ressuscitar, e provavelmente vai tudo para o lago de fogo. Tem uma hipótese, né, que pode ser arrebatado só o pessoal da era da igreja, só a turma da igreja que vai ser arrebatado. Os discípulos de Cristo. E aqueles que viveram antes de Cristo vão ressuscitar junto com os outros, e aí vão ser julgados. Aqueles que eram de Deus vão ficar de um lado, e aqueles que não são de Deus vão ser julgados, cada um segundo a sua sentença, lançado para o juízo eterno.
E cada um vai ter castigo diferente do outro. Jesus ensina muito bem isso, falando assim: haverá mais rigor para tal pecado. O fulano, se fizesse isso, era melhor que pendurasse coisa, porque cada um vai ser julgado segundo o seu pecado. E vai sofrer eternamente segundo o seu pecado. Amém, igreja? Fala aí, amém. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Olha bem, então, quando nós estivermos buscando a Deus, nós temos que pensar: eu tenho que estar pronto para ser arrebatado. Eu tenho que estar pronto para que a hora que o Senhor arrebatar a igreja. E aí, querido, tem algumas coisas que está escrito na Bíblia assim, que não vai entrar, não vai ser arrebatado, não vai ser contado com o povo de Deus. E você sempre tem que pensar o seguinte: essa palavra não é para o mundo. O mundo precisa se converter e vir para a igreja para a palavra começar a ser dele. Então, aquele ambiente que João Batista estava falando, ele estava falando para pessoas que decoravam a Torá. Se você perguntasse até hoje, os israelenses, os verdadeiros, lá os que seguem a doutrina deles, eles decoram a palavra. Eu peguei o avião indo para Israel, e de Londres até Israel, esqueci o nome da cidade de Israel que nós... Tel Aviv. Até Tel Aviv, então o avião tinha mais da metade eram judeus. Então olha bem, na hora do avião servir comida, a comida do judeu era totalmente diferente. Então eles seguem a Torá a risco, eles não comem qualquer coisa, não se vestem de qualquer jeito. E deu uma hora lá, querido, todos os judeus catou um negócio assim, ó, tipo um copinho, coisou aqui um negócio na testa, pum, pegou uma conchinha e colocou na cabeça, pegou um véu lá, enrolou lá, e ficaram, querido, mais ou menos uns 15 minutos, ali, falando na língua deles, que eu não sei como é que é, e ficaram ali, tudo numa direção só. Pegaram? Eles pegam, querido, a Torá, a Bíblia, que é o Velho Testamento nosso, eles pegam ela assim e ficam assim, ó, falando, e eles procuram decorar, palavra por palavra. Aí aonde estava escrito sobre a vinda de Jesus? Na Torá. Então, quando João Batista estava falando, ele tinha um ambiente ao qual, quando o cara pegasse e aceitasse, igual o apóstolo Paulo, aceitou Jesus, na hora, ele já era o melhor pregador do mundo, porque daí, aquilo que ele tinha decorado, ele via Jesus em tudo aquilo, se torna o maior evangelista do mundo. Por quê? Porque aquilo que você precisa estudar, eles decoraram. Diga comigo, é bem diferente. Não é muito diferente? Fala aí, Edson. É muito diferente. Então, o João Batista chegava assim, arrependei-vos. Mas ele estava falando para alguém que já sabia qual que era o problema, e o que era certo e o que era errado, e eles tinham tudo decorado. E eles já tinham expectativa. Agora, querido, quando eu vou pregar sobre arrependimento e preparar a igreja, é para o mundo que eu tenho que falar? Diga comigo, é para a igreja. Mas que igreja desgraçada é essa, que a gente vai corrigir, ele se ofende? Vai falar para ela, você é frouxo, ela se ofende. Você não pode viver assim, ela insiste em viver assim. Será que ela não entende que ela está errando porque ela não conhece, ela tem o certo por errado. Ela tem o errado por certo. Ela pensa, querido, que Jesus é o evangelista dela, o resto não. Jesus só foi o evangelista o dia que você veio na igreja, o dia que você aceitou Jesus. A partir dali que ele passou a ser seu mestre.
E Jesus, ele não ensina com palavra, ele ensina, querido, é na prova da vida. Vocês viram aquele vídeo do Vagnão, que eu mandei para vocês? Então o Vagnão colocou uma criança ali que recebeu um presente, um brinquedo. E na hora que aquela criança viu aquele brinquedo, aquela criança, né, deve ser um africano, sei lá, né, mas o bichinho, ele pulava, ele beijava, e ficou, né? Parecia até um menino com problema, de tão eufórico que ele ficou. E o menino abriu o brinquedo. Na hora que ele abriu o brinquedo, o que ele achou dentro? Caderno, caneta, lápis. Ele achou material escolar. E o Vagnão pegou aquilo e falou, então, gente, Deus sempre nos dá presente. A nossa esposa é um presente, mas dentro dessa embalagem da esposa vem um aprendizado. Deus nos presenteia, né, querido, com um trabalho. Mas naquele trabalho, depois vem o chefe, o patrão, insuportável, né? Que é o seu material de escola, que é o seu aprendizado. Então, o presente que Deus nos dá, o crente fica a vida inteira reclamando da vida, e ele não entende que a vida é assim, tudo que Deus te oferece, entende? São presentes verdadeiros, mas dentro da embalagem, dentro da bênção, existe uma escola, existe um ensino, que você vai ter que buscar na palavra, ou já tem da palavra, agora vai entrar na prática. Quando você faz uma faculdade, seja de direito, seja de teologia, por exemplo, eu estudei muito teologia em vários aspectos, mas para mim pregar aqui da prática, tem nada a ver. Entende? Ser pastor é um presente de grego, entende? Só que não é para o mal, né? É para o bem, você tem que aprender, eu preciso aprender. E tudo o que Deus está querendo nos fazer, querido, é o quê? Base de Deus, te levar para o céu. Base do diabo, tudo que ele quer construir na tua vida, te levar para o inferno. Agora presta bem atenção, Deus tem que transformar a tua pessoa para resolver o efeito, o fruto, entende? Deus tem que transformar a tua pessoa para resolver a causa. E o Senhor vai fazer o que para isso? Né? Ele vai construir em você uma nova natureza. Porque se você não for nova criatura, não vai conseguir. Porque Deus, ele não olha nós de fora para dentro, ele olha de dentro para fora. Amém, querido? Quando Deus quer te pegar, ele quer pegar você de dentro para fora. Como ele precisa pegar você de dentro para fora, então ele usa ministérios que têm funções diferentes. Por exemplo, eu quando estou no ministério evangelístico, eu jamais trago uma palavra dessa. Eu sempre vou falar de que Jesus é, que Jesus faz, que Jesus pode mudar a tua vida. E eu vou chegar nas pessoas e vou curar elas. Parece que tudo é igual no terreiro de macumba. Solução fácil. Parece que o pastor é um benzedor. Mas isso é para a pessoa aceitar Jesus. Só que quando ela aceita Jesus, ela não é igual ao povo que o João Batista estava pregando. Elas não são pessoas que têm a Bíblia decorada. Correto ou não? Aí qual o problema que nós temos nisso tudo? Que talvez é o problema que está dentro de você. Deixa eu perguntar, quem aqui já decorou a Torá? Quem? Quem já leu a Torá, que é o Velho Testamento, 2 vezes inteiro? Quem? Quem? Olha lá, achei 2, 3, 4, 5, 2 vezes. Quem leu 5 vezes? 5. Olha lá, Ana Paula leu. Coisa leu também. Né? Quem já leu 10? Agora deixa eu perguntar. O Cassiano disse que já leu 10 vezes o Velho Testamento inteiro. Agora deixa eu te perguntar.
E o Cassiano, ele decorou? Então, até para o Cassiano, o evangelho é uma coisa aquém do público de João Batista. João Batista estava num território israelense, judeu, ele era parte da profecia da Escritura Sagrada, ele era aquele que abria o caminho, preparar o caminho do Senhor. Ele tinha que vir antes, senão o povo não ia nem ouvir Jesus, né? A turma ia falar, pronto, parecia um louco, ia matar Jesus. Mas como ele vinha antes, e ele falava, eu não sou o Cristo, mas ele está no meio de vocês, e arrependam, e ele passou uma vida falando, e assim mesmo ele passou uma vida falando. Aquele povo, querido, eles sabiam, conheciam, né? Agora nós não. Então, para nós vermos isso, nós vamos ver em Mateus, capítulo 3, de 1 a 2, põe lá. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Precisava ele falar que pecado que era? Mas mesmo assim, ele citou alguns pecados do povo. Ele chegou no povo que liderava aquela nação religiosamente, e chamou eles de sepulcro calhado, povo que faziam coisa errada. E a turma falou assim, o que nós temos que fazer para ser salvo, para aceitar o reino de Deus? Ele falou assim, que era para trabalhar de maneira justa. E chegou um cobrador de impostos e falou, o que eu faço? Não cobre mais do que eles mandam. Ele começou a ensinar que tinha que ser, olha bem, eles já conheciam a Torá, já conheciam a palavra decorada, mas ele falou bem claro, ele falou, vocês precisam ser, uma palavra bem simples, honestos, justos, precisam ser bons. Pegaram, gente? Precisam ser honestos, justo e bom. Se o diabo souber que eu sou honesto, justo e bom, como é que ele vai me enganar, gente? Vamos lá, como é que ele vai me enganar? Como que ele me engana? Então, olha bem, por isso que tem que tomar muito cuidado. Hoje mesmo passaram para mim, pastor, tem uma pessoa passando necessidade, o senhor está sabendo? Eu falei assim, passa para o Dorival Raquel. Ele falou, por quê? Porque, pergunta para a Mônica, para você ver. O que mais tem, né, Mônica, é espertinho, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Mônica, ela está administrando uma coisa pública, nossa, para ajudar as pessoas em ação social. Se você perguntar lá para ela, o que mais tem... Então, qual que é o maior problema da assistência social? Não é dar cesta básica, não é coisa, é arrumar pessoas que vão fiscalizar, não fiscalizar para poder prejudicar as pessoas. Por quê? Porque tem malandro que nem precisa, vai lá e pede, por quê? Porque são malandro. E o malandro, ele tira, às vezes ele não precisa e tira de quem precisa. Um cara estava falando para mim, né, querido, que uma pessoa chegou na lotérica daqui com uma Hilux da top, né? Não sei quem falou para mim, foi alguém do ministério, para pegar o dinheiro do governo, auxílio de emergência. Hã? Agora deixa eu falar uma coisa para você, quem mais precisa sabe que quem é bom tem que ser, né, esperto para não cair em malandragem. Quem mais precisa, aí vai olhar o cuidado do pastor, o cuidado da igreja como ruindade. Ele vai falar, o pastor é ruim mesmo, né? Não podia ajudar a pessoa. Não é isso, querido, é que o negócio não é fácil. Entende? Então, é aquele negócio, né? Lá para nós vender lá na loja, tem hora que os clientes passam uma dificuldade muito grande para nós vender, porque nós temos que tomar muito
Cuidado por causa dos golpes. E nem todas as pessoas honestas entendem o cuidado que nós estamos tomando ali, porque eles pensam que a gente podia ser mais maleável, podia... Será que não está vendo que eu sou honesto? Né? Mas quantos golpes nós caímos? Inúmeros. Então, a palavra que o João Batista está aqui aplicando, você tem que ser esperto para você. Mas não fique, querido, achando que você sabe tudo quando você aprende alguma coisa, porque por trás de cada situação existem inúmeros armadilhas do diabo. O diabo tomou posse desse mundo. Se você sair daí, você é o cara mais bom do mundo para ir para o céu. O diabo vai fazer o que quer com você. Mas você tem que ser bom para ir para o céu. E Deus, aí você vai encontrar aquele equilíbrio. Estudar a palavra, buscar sabedoria, comunhão com Deus, aprender com quem tem experiência, com quem tem prática, com quem sabe, quem já viveu aquilo, quem tem testemunho. Mas a maioria das pessoas, por causa do orgulho, elas pensam que sabe, já quer fazer. O que tem de gente, por exemplo, pode ser que ela que começou assim o negócio. Ela começou, não, eu tenho um sonho, vou montar isso, eu vou ganhar dinheiro, e ela monta o negócio, e agora que ela está lá trabalhando, ela fala, não é o que eu pensei. Não é. Aí ela vai vencer essas dificuldades, essas lutas, e pode se transformar em uma grande empresária. Amanhã ou depois, né, vem alguém atrás, também quero montar um negócio igual ao teu, e eu já pensei assim, ela vai olhar e vai falar assim, ai meu Deus, ele não sabe o que está falando. Né? Por quê? Porque as pessoas não sabem. Olha lá, o Cassiano plantou tomatinho esses dias atrás. Ele ficou empolgado porque ele viu os tomatinhos na beira da minha piscina. Com um pé de tomate, eu colhi 40 quilos de tomatinho. Pezinho de tomate. Né? E o Cassiano fez cálculo. Ó, cada pé, se eu colhi 40 quilos, e plantou um monte de tomate lá, né, Cássio? Agora o Cassiano está vendo o que é tomate. E o preço estava R$15 o quilo. Agora está quanto, Cassiano? R$3 o quilo agora. Hã? Então, 3 a granel e 1,50 na cumbuca. Né? E tem vezes que ninguém quer comprar. Então, surge-se tantas coisas e nós vamos vendo que a vida é assim. Então, querido, olha bem, o que eu quero te dizer? O dia que eu falei, o evangelista falou para você aceitar Jesus, é porque Jesus iria providenciar para ver se você entra no reino do céu. Não entrou não, tá? A salvação é pela graça, mediante a fé, mas se não houver arrependimento, o pecado teu não está pago não. Arrependimento é mudança de vida. Eu me preocupo muito com quem pensa que vai ser salvo e eu estou olhando que o cara nem confessa. Porque agora, olha bem, olha a graça que é. Agora eu confesso. Deus, eu não consigo, me ajuda. Querido, aí eu começo a pecar por erro. Mas eu sou dependente. Uma coisa, querida, é assim, eu falo assim, o meu filho pega um copo e traz o copo para mim e cai e quebra. Entende? Eu falo, filho, você não pode trazer o copo para mim. Você não pode. Você não sabe, você não está preparado para isso ainda. Há o prejuízo. Então, olha bem, o filho fala, não posso, pai, então não trago mais, tá? E ele não traz mais, o que ele fez? Está perdoado, por causa de ter parado de pecar. Pegaram ou não? Ele está, aquela chamada de atenção, fez ele se arrepender, ele não quer mais fazer aquilo. Então, daquele momento em diante, eu não culpo ele mais, eu posso perdoar ele por aquilo. Só que o prejuízo do copo e a dívida é dele. Quando ele não me paga o copo, eu tenho que perdoar ele, mas eu fiquei com prejuízo. Então Deus, ele já ficou com prejuízo do seu pecado, de você quebrar o copo. Ele já pagou a conta. Agora, cada vez que você quebra o copo de novo, o que você fez? Você está dando prejuízo de novo para Deus. A Bíblia fala que cada vez que eu peco, eu estou
crucificando Jesus de novo. Por isso, querido, não pode, porque se você não parar de pecar, então você está no parâmetro espiritual, você está condenado. É simples assim. Agora, olha como que é diferente. O pai, eu posso trazer um copo para você? Filho, você traz, pode trazer. Mas traz com cuidado, porque você pode tropeçar. Você vai tomar muito cuidado? Vou sim, pai. Aí o menino vem e traz um copo. E ele vem com todo cuidado. Ô pai, estou levando o copo para o senhor, pai. E de repente ele quebra o copo. Aí ele chega diante do pai. Pai, eu quebrei o copo, pai. Segundo a Bíblia fala, né? Que quando ele fala, eu quebrei o copo, pai. Ele pecou por acidente. Entende? O crente, ele não peca, ele sofre acidente. E mesmo assim ele tem que confessar. Senão ele coloca aquilo no termo de normalidade. Ele tem que confessar, ele tem que saber que ele deu um prejuízo para o seu pai. Mas o pai vai agir que jeito? Ô filho, você se esforçou, se esforça de novo, eu te ajudo, é assim que Deus vai te tratar. Tenta de novo, aí ele vai tentar de novo. Então, é diferente a circunstância. Qual que é o problema aqui? Então, a pessoa que é orgulhosa, não é transparente, tem vergonha, se fere, tem medo, não quer escutar o pastor, começa a achar ruim das coisas, começa a não gostar, ela entrou numa situação de condenação, e é isso que nós temos que evitar para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, olha bem, primeira coisa, vocês têm que ver que isso aí é uma outra situação. E havia um povo preparado. Agora, para você se arrepender, você precisa saber que enquanto não vir a luz de Cristo, não tem como haver arrependimento. Na ignorância, você está tudo bem. Você ouviu uma palavra e não se arrependeu, aquela palavra que você ouviu que vinha para te salvar, ela te condenou. Por isso que quando o pastor fala algo e você não gostou, e não quer pegar aquela palavra, e fica falando, mas do jeito que ele falou, a maneira que o pastor falou, como o pastor falou, eu não aceito, pode ver que você não fica bem. Dentro de você não tem paz. Entende? E você nota que espiritualmente você esfria. Isso é uma bênção, porque isso é o Espírito de Deus te dando uma oportunidade de você ver que você errou na tua interpretação. E daquele momento em diante, se você teimar naquilo, aquilo em vez de ser uma palavra de livramento, de crescimento, de ampliação da sua salvação, ela passa a ser uma condenação. Por isso que a paz vai embora, por você ser uma pessoa que resiste à palavra. Agora, se você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não gostei do jeito que o pastor falou, eu não gostei o que ele falou, ele me ofendeu, ele me expôs, mas Senhor, eu sei que eu estou errado, o que eu vou fazer com essa minha natureza? O Senhor me ajuda, Deus, por favor. E da outra vez você vem no culto, mesmo que o pastor me ofender, me humilhar, eu vou ficar aqui porque eu quero ir para o céu. Top. Gostar do top? Top, vai para o céu. Mas o orgulho, né, é a síndrome de Satanás. Satanás criou nós desde o ventre da mãe para não gostar de não, para não gostar de ofensa, para não gostar de rejeição, para não é que nós somos rejeitados, entende? Ele fez pessoas nos rejeitar, ele fez, querido, com que circunstâncias nos rejeitam, nos desaprovam, nos trata como despreparado, e cada vez que alguém quer te ensinar em qualquer coisa, você vai achar uma desculpa
para poder você continuar no teu erro, achando que está mais certo, uma hora por causa do jeito, uma hora por causa da pessoa, outra hora porque a pessoa, quem está pensando que essa pessoa pensa que é para poder chamar a minha atenção? Né? Primeira coisa, olha bem a ignorância do homem. Você arrumou um emprego, você já foi patrão? Se você um dia for patrão, o Bita já foi patrão. Hoje ele é empregado. Ele é colaborador. Então, toda vez que você vai conversar com o Júlio ele tem um comportamento de um patrão que sabe a luta de um patrão. Né? O Juba também hoje ele está submisso ao Jaelso. Mas o Juba já foi prefeito. Então toda vez que ele vai conversar com o Jaelso, ele sabe as lutas que um prefeito tem. E por isso fica mais fácil compreender, né, Juba? Então olha bem como é que é interessante. Eu já fui empregado, mas fui mais patrão. Então eu sei o que um empregado pensa. Né? E quando eu era empregado, querido, o negócio era feio também. Eu ficava indignado. Só que a gente vai descobrindo, querido, toda vez que eu fui escolhido para trabalhar num lugar, eu fui escolhido. Contaram uma história para o patrão, e o patrão falou, não, eu vou abraçar esse cara. O cara tinha outras opções. E eu entro lá e logo já começo a pensar que o patrão é terrível. Quem construiu isso no coração nosso? O mundo. E o mundo jaz no maligno. Pode ver a política, né, para poder crescer uma dimensão que ela fez. Vamos fazer o preto e o branco ficar inimigo. O patrão, o empregado ficar inimigo. O pai com o filho ficar inimigo. Né? Aí tudo virou inimigo. Uma casa dividida não subsiste. Um país que se junta em grupos que se lutam entre si, não subsiste. Pronto, está feita a obra do diabo. Então quando você fala, pastor, o que é uma obra do diabo? A obra do diabo é a nossa natureza. A obra do diabo é a cultura de uma nação. A obra do diabo, queridos, são as intenções que uma pessoa malignamente gera um filme de sucesso que todo mundo assiste e faz propaganda. E lá vai se implantando. Né? Há pouco tempo atrás, a cultura de um filme era assim, só se dava bem um mocinho. Se vocês reparar os filmes novos agora, não tem mais lógica. A maioria das vezes, a pessoa que está mais contra a palavra de Deus é a que nós estamos torcendo. Por exemplo, o cara casado lá com uma mulher, eles colocam uma mulher ruim e um cara bonzinho, aí arruma uma amante boazinha, né? E está todo mundo torcendo para o cara largar da jararaca e ir para a amante. O que o seu filho está assistindo? Seu filho está assistindo que ele vai casar, entendeu? Vai se ferrar, mas resolve fácil, ele arruma uma amante e ele vira um herói. Um exemplo de família. Correto? Eles pegam, colocam um bando de ladrão de banco, né? E aquele ladrão de banco, eles criam um romancismo ali, e você começa a gostar daqueles ladrão de banco, e você fica torcendo para os caras que roubou o banco dar certo. E no final termina lá, o ladrão de banco, no iate, com umas mulheres bonitas, tudo dando certo. O que o seu filho vai ser? Ladrão. Agora coloca o dono do banco, né, sendo roubado, como um cara que cuida da sociedade, que não sei o quê, que todo mundo se apaixona por ele, aí roubam ele e a polícia vai lá e tenta e não dá certo, ele se veste uma roupa de super-herói, vai lá e coisa assim, todo mundo vai querer ser empresário, dono de banco, porque é empresário, dono de banco que se dá bem. Mas não é assim que eles estão fazendo. Porque o filme que você assiste, ele é inspirado naquilo que você ama e gosta, para gerar o que o diabo quer, para você não ir para o céu.
Certo? Estou errado? Então diga comigo assim, sem arrependimento, não tem jeito. Agora diga comigo, o arrependimento do brasileiro, ele tem que ser um processo. Olha bem, então eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, sou salvo pela graça mediante a fé, e me apeguei. Como é que eu me apeguei? Aí eu não falto mais na igreja, eu estou lendo Bíblia, e eu estou sabendo que eu estou num processo ao qual o judeu já estava pronto. O judeu passou a vida inteira estudando a Torá, e você está começando agora, e ainda não lê, não estuda, Agora mesmo eu escutei as irmãs falando, pastor, a Raquel está dando umas aulas de Bíblia para nós, está sendo uma bênção. Raquel, monta uma escola, pega umas postilhas básicas, faz esse povo trabalhar, ou tem gente nova que dá aula de Bíblia, o povo precisa de Bíblia, entende? Depois o povo, depois que lê bastante a Bíblia, ele precisa de pregação, de testemunho, de história, porque decorar a Bíblia, aprender a Bíblia sem ter prática, não dá em nada, é uma fé morta. Mas fica difícil, querido, quando você pega e não tem Bíblia. Olha bem, a Raquel, ela esteja acomodada ou não, eu nunca vi a Raquel contradizer uma pregação minha. Mas eu já vi muitos crentes aqui que leu a Bíblia, eu acho que uma ou duas vezes, ou nem leu, contestando alguma parte da palavra. Mas por quê? Porque a Raquel lê Bíblia, né? Às vezes ela pode ficar em dúvida alguma coisa que eu estou pregando, porque prega fora do conceito dela, mas o que ela fala? Ela vai ver na Bíblia, o pastor não está tão errado, pronto, já acertou. Pegaram? Outra coisa, gente, vocês têm que aprender, eu li a Bíblia 2 vezes inteira, e li uma com estudo e tudo, e eu descobri que eu não sabia ler. Porque eu não entendia, eu falava, a Bíblia é um livro muito espiritual. E eu achava que tinha que ser muito cheio do Espírito Santo para entender a Bíblia, né? Não, é que eu era igual esses analfabetos de hoje. Eu lia, mas não conseguia interpretar o texto. Porque quem sabe ler de verdade, ele lê algo, entende? E ele sabe interpretar. De vez em quando, lá na loja minha, toda hora, sempre eu estou fazendo contrato. Então, a Ana Paula, como ela estudou direito, né? Eu leio o contrato. Pergunta para ela, às vezes é um pacote desse tamanho, né? Eu assinalo, às vezes, 2 ou 3, para perguntar para ela o que é. Por que eu não assinalei os outros? Porque eu entendi. Mas você já imaginou você pegar um contrato de um banco, um contrato de uma licitação de prefeitura, de qualquer coisa, e você vai assinando e tem alguma cláusula ali que acaba com a tua vida? Aí você vai falar assim, pastor, mas eu não li, é muita coisa para ler. Não é que você não leu, e não é que é muita coisa, é que você não sabe ler. Se você lê também, você não entender nada. Então não é só ler Bíblia, você tem que admitir, falar assim, eu sou um analfabeto, porque eu não sei interpretar um texto. A hora que você pegar um contrato desses de banco, ler e conseguir explicar para a pessoa que está na tua frente, pegaram ou não? Aí você pode falar, não, eu estou preparado para ler a Bíblia. Mas eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Então não vai querer parar de ler a Bíblia, porque você não sabe ler. Começa a prestar atenção. Querido, como ficou emocionante quando eu aprendi, porque daí eu comecei a abrir o livro de Gênesis, parecia que eu estava assistindo um filme. Glória! Ficou gostoso. Rose, nos primeiros semanas do nosso casamento, qual foi o maior problema que você teve? Eu só ficava lendo Bíblia, porque eu estava assistindo um filme maravilhoso, querido. Entende? E eu queria assistir aquele filme de novo, eu voltava a ler. Mas por quê? Porque estava entendendo o que eu estava lendo.
Agora olha bem, as pessoas hoje só ficam escutando pregação no YouTube, pregação no YouTube, pregação no YouTube, não consegue ler. Então, querido, olha bem, vigia. Por quê? Porque essa noite eu quero que você entenda que você pode não ser salvo por causa disso. Tá? E por que você não pode ser salvo? Porque você não vai se arrepender. E você está ouvindo o seu pastor falar. E quando você está criticando o teu pastor, pode ser que isso que vai te levar para o inferno. Vigia. Quando Jesus está falando que são poucos que entram no reino do céu, ele não está falando do mundo, porque no mundo ninguém vai entrar no reino do céu. Nem bom, nem ruim. Esse livro aqui, ó, não foi escrito, querido, para nenhuma pessoa do mundo. Esse livro aqui, ele é escrito primeiro, Velho Testamento, para o povo hebreu, judeu, só para eles. Não é escrito nem para brasileiro, para ninguém, foi escrito para o judeu. A partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um judeu espiritual. Você é filho de Deus, gerado em Cristo Jesus, que é judeu. Amém? Você agora é judeu. Você é um israelita. Você é descendente de Abraão. Todos que aceitam Jesus, recebem o poder para ser feito filho de Deus. Entende? Deus falou lá para Abraão, Abraão, da sua descendência. Não é descendentes, descendência, era só um, Jesus. Farei bendita todas as nações da terra. Amém? João Batista, eu acho que foi João Batista ou Jesus, ele disse assim: dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então esse livro passa a ser de crente. Crente em Jesus. Aceitou Jesus, esse livro é teu, ele é tua escritura. Aceitou Jesus, esse livro aqui é sua herança, é seu livro de lei, de regra, de princípios, é o manual do fabricante, é sua vida, está aqui, ó, sua vida, sua maneira de ser, sua maneira de agir, e tudo para que você possa morar no céu. Então, querido, não fica dando uma de sabidão, dá uma vida de humilde. Por quê? Porque tem que compreender a palavra de Deus, que nenhum texto na Bíblia pode ser interpretado fora de contexto. Texto fora de contexto é pretexto, pode se manipular, entende? Até um milagre fora do contexto, ele não serve para muita coisa, só serve para te curar. Uma bênção fora de um contexto. Então você fica procurando bênçãos fora do contexto. O contexto, querido, ele é amplo. Para você ter uma empresa, você vai descobrir que tem muitas coisas que pode fazer uma empresa falir. A minha filha mesmo, agora que está aprendendo. Mas ela vendia, ganhava dinheiro que nem água, mas ela não vivia dentro do contexto completo, ela vivia sobre partes da empresa. A empresa dela vende, dá certo, gente, dá um show na minha, de tudo, só que ela errava em alguns princípios, entende? Na administração, bom vendedor é ruim de administração. Então nós temos que entender que existe esse universo, e aqui na Bíblia, querido, ela vai te conduzir, e você sempre vai ter que ser humilde, porque você não é bom, não tem bom é só Deus. Você pode ser bom em alguma coisa, entende? Mas não em tudo, no contexto inteiro não. E eu quero agora mostrar para vocês que a salvação, ela é um processo. Diga comigo, é um processo. Então vamos supor assim, Deus resolveu um problema na tua vida, o que está oculto para você, você está debaixo da graça, porque você vem aqui e sabe que é salvo pela fé. O que não te é revelado, Deus não vai te cobrar.
Tá bom? Certo? Mas se você entrou na igreja, sentou aqui, não ouviu o pastor falar, você se condenou. Por quê? Porque amanhã você vai começar a colher o fruto do seu pecado. Por quê? Porque você ignorou a palavra. Então o pastor não fala para você prestar atenção no culto à toa. O pastor não demora porque demora, é porque ele quer explicar bem explicado. E aí, quer dizer, aquela palavra entrou e de acordo, né, com o entendimento que Deus vai te dando, porque você prestou atenção, você vai querer se arrepender, vai falar, Deus, eu ainda estou mentindo ainda, Deus, eu preciso parar com isso. E na hora que você fala, Deus, eu estou mentindo, eu preciso parar com isso, e começa a se esforçar para parar, está debaixo da graça. Você está com Deus. Quem está com Jesus está salvo. A partir do momento que você nem ouviu a palavra, você não ouviu quem? Quem que você não ouviu? Diga comigo, a palavra. E quem é a palavra? Jesus. E quem é Jesus? É a nossa salvação. Não ouvi a palavra. Ó, eu mandei colocar aquele freezer ali para vocês pegar água, para não ir lá em cima. Tá? Mandei colocar aquela jarra d'água lá, ó, para vocês encher a garrafinha lá. Vocês pegam uma garrafinha d'água ali, no freezer, está geladinha. Acabou ela. Se quiser pegar outra, ela pode pegar. Mas economiza, né? Seja justo. Enche ali a outra ali, que está geladinha também. Toma. Qual que é a finalidade disso? O pastor não quer que você fique fora do culto. Você pode ir para o inferno por causa de tomar água lá em cima. Então a minha parte eu estou fazendo, mas eu demorei para abrir o olho, sabia que tinha que ter água aqui embaixo. Mas se tivesse alguém mais esperto do que eu aqui no ministério, já teria visto isso. Pastor, tem um freezer parado lá, vamos comprar água, é R$1 cada água. É melhor nós dar R$1 para o irmão do que ser o responsável de não ter água aqui, né? E ele ir para o inferno. São coisas simples, a gente tem que ficar cuidando disso. Os irmãos aqui do ministério estão enjoados de ouvir eu pregar e ficam lá para trás. Pode ir tudo para o inferno por causa disso. Perdeu o interesse pelo culto, enjoou do pastor. A minha preocupação não é o que está acontecendo. Então, tudo é o porquê que vai falar o que é certo fazer. Você quer ir para o céu? Então vamos lá. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, lá diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos. Então, por que na igreja é um processo? Eu venho na igreja buscar o poder de Deus. Por quê? Porque Deus vai me pedir coisas que eu vou precisar do poder dEle, da ação dEle, da ajuda dEle. O poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Tá vendo? Aqui que tem 3 segredinhos aqui, tremendo, vontade dele para viver uma vida que agrada a ele, quer dizer, agradar a Deus, conhecimento, por meio do conhecimento, conforme nós vamos conhecendo, que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória. Então, olha bem, agradar a Ele, através do conhecimento, e para, tomar parte da sua própria glória e bondade. Então, por exemplo, quando Deus faz um milagre através da minha vida, foi eu que fiz o milagre? Não, eu fiz parte do processo. Então Deus me dá o poder para, e também Deus me dá o poder para mim ser salvo. Eu sou salvo, mas todos aqueles que o recebeu, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. O poder é para nos salvar. O poder é para nós sermos participantes da própria glória de Deus. 3. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos
da imoralidade e dos maus desejos que trouxemos a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua própria glória. Olha bem, aqui está resumindo o que eu estou pregando. Precisa saber interpretar. E está fácil, está interpretado já. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Agora vem aqui, ó. Onde você busca arrependimento. Agora, eu não fico trabalhando o pecado. Eu peço perdão do pecado e começo a fazer algo contrário. Diga comigo, eu não posso perder tempo com o pecado. Falei, então eu peço perdão, e vou para a prática. Então, olha bem, eu tinha problema com a pessoa, passo a orar por ela e amar ela. Está fácil, não está? É ou não é? Vamos lá. Vamos dar um exemplo que ela falou, pastor, mas eu estou endividado. Eu paro de comprar fiado, começo a gastar bem pouco, economizar. É o primeiro passo para você pagar a conta. Agora, você quer pagar a conta para resolver seu problema? Trata a causa. A conta você vai ter que pagar depois que você resolver o problema que ela veio. Mas aí é ruim, pastor. Mas como é que você quer pagar uma conta sem parar de comprar, de gastar, de arrumar a tua vida? Primeiro arruma a tua vida. Mas nós queremos começar diferente, né? Deus tem que tratar a causa, olha bem. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé, diga comigo, faça todo o possível. Então, vamos falar a mesma palavra, faça todo o possível, vamos falar outras. Fala assim, esforça-te. Diga, permaneça. Fala assim, fica firme. Fala assim, não falte no culto. Não para de orar. Entende? Então, quer dizer, ali está falando, faça o possível. E aí, faça o possível para juntar a bondade e a fé. Que vocês têm. A bondade junte conhecimento. Está vendo? É um processo. E o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, junte também a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Vocês estão vendo, querido, que é um processo constante? Esses são os que vão entrar no reino do céu. Vamos lá. E dessa devoção, juntem a amizade cristã, que daí é vir na igreja, começar a ficar amigo dos irmãos. Aí no meio dos irmãos vai ter problema, vai praticando tudo isso aqui que vai dar certo. Vamos lá. E a amizade cristã, junte o amor. Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, eu vou ter e vou aumentar. Serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do quê? Do conhecimento que vocês têm de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados. Aleluia. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito. Diga comigo, se não fizer, não tem direito. Receberão todo o direito de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então olha para o teu irmão e fala assim, não entra de qualquer jeito não. Hein? Então eu tinha um irmão que chamava Zé Maria, quando eu me converti. E o pastor Vanderlei era o pastor da igreja. O pastor Vanderlei era todo cheio de, ele só abraçava, pô. Aí veio o pastor Eduardo. E o pastor Eduardo, ele era muito, rígido na palavra, querendo que o povo, pegasse a linha.
E o irmão Zé Maria foi lá na minha loja e falou assim: irmão Trovati, com o pastor Vanderlei, eu entrava no céu até de travessado. Agora veio o pastor Eduardo, eu estou achando que eu não vou entrar. Né? Querido, na realidade, é assim, né? A palavra, quem vai entrar no reino do céu é para nós, então nós temos que ficar esperto. Se você tiver coração livre, buscando a Deus, apaixonado por Deus, essa palavra não é para você. É para você ajudar os outros que estão achando que vai entrar de qualquer jeito. Então vigia, tá? Aí, agora aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a primeira coisa que eu quis falar para vocês é assim: tem que viver sempre se arrependendo de acordo com a palavra, com o entendimento, com a revelação. E se rejeitar a palavra, a Bíblia fala que Deus também vai te rejeitar. Então vigia, para de rejeitar o que você não gosta, procura gostar do que você não gosta. É igual uma pessoa que quer emagrecer, né? Se a pessoa quer emagrecer, querido, ela tem que fugir de tudo que é gostoso. Entende? Se você quiser ir para o céu, tudo aquilo que está gostoso, que tem a ver com o reino do céu, tá bom. Se você gosta de jiló, de chicória, de alface, de tomate, de tudo de coisa que emagrece você gosta, não precisa mudar isso. Pode continuar comendo à vontade. Você vai emagrecer. Mas se você come doce, bolo, açúcar, farinha, come essas coisas, saiba que você não vai emagrecer se você não tirar isso do seu cardápio. Bom, aprendeu. Né? Então, na Bíblia é a mesma coisa. Às vezes você gosta até de muita coisa na igreja, mas tem coisa que você nunca quer mudar. Não, pastor, amar todas as pessoas é difícil, hein, pastor? É o teu problema. Foca ele. É ele que vai te dar o resultado de ir para o céu. Tá? Então, olha bem, a primeira coisa que tem que aprender é aprender a sempre julgar você mesmo e buscar arrependimento. Tem coisa que eu estou me arrependendo, já vai fazer 20 anos. Eu melhorei muito, mas eu sei que tem muito para mudar ainda. Então eu estou debaixo da graça porque eu admiti. Eu admiti. Quando eu vou num lugar pregar, eu falo assim: eu não sei porque vocês me pregaram, porque eu sou caipira de Bandeirantes. Aí eles não esperam muita coisa do meu português, nem da minha palavra, nem da dicção. Porque eu já falei que eu sou caipira de Bandeirante. Aí tinha umas meninas aqui no ministério, né, que saiu, mas elas falaram assim: pai, o senhor não pode falar que o senhor é caipira. O senhor já começa se menosprezando. Falou assim: não, eles estão esperando muito de mim. Né? É igual Jesus, né? Os caras falavam assim: mas de onde vem tanta sabedoria? Ele não é caipira, porque a palavra Galileu é caipira, porque era sitião. Então a Galileia era lugar agrícola, e todos que moravam lá falavam caipira, e Jesus, ele chegava no lugar, o Galileu, quando ele falava Galileu, ele estava falando: o caipira veio pregar aqui. Então, quando Jesus falava alguma coisa errada, para eles era normal, mas ele surpreendia porque ele falava bem. Pegaram ou não? Então é a mesma coisa, se eu chegar lá e falar que sou caipira de Bandeirante, analfabeto, ele falou: um analfabeto, caipira, falando assim, até que ele fala bem. Agora, se eu chegar lá e falar assim: gente, eu sou poliglota e eu sou bom em português, hein? Então vocês não se sintam constrangidos por causa de eu falar certinho, não, porque eu sou mais preparado, né? Então não é nada demais isso. Aí eu começo a falar do jeito que eu falo, todo mundo vai falar: meu Deus, assassinou o português. Eu vou passar longe dessa escola que esse pastor fez. Então, quando você fala ser transparente, é isso, é você preparar as pessoas para saber lidar com as suas falhas. Por exemplo, o Dani mesmo, quando ele contou aquilo, eu vi que ele ajudou a igreja. Então, porque nós achávamos que o Dani tinha algum crique contra nós, né? Então ele foi transparente, então tem que ser transparente, arrepender. É um trabalho, querido. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí vamos lá. Então,
para nós fecharmos essa palavra, para nós fechá-la bem, nós vamos ver agora então quem que não vai entrar no reino do céu. Salmos 15. Salmos 15. Coisa que todos nós podemos praticar. Eu sempre falo assim, gente, sejam honestos, sejam simples, transparentes, humildes, entende? Porque essa é a forma que nós vamos poder amar e ser amado. Quando você não é assim, você dificulta as pessoas a te compreender. Muitas vezes eu tenho problema com as pessoas porque elas não são transparentes. Por quê? Porque não querem ouvir instrução sobre aquilo. Então elas não contam para mim. Aí eu começo a achar que a pessoa não gosta de mim, está fazendo de maldade, fazendo de malandragem. Mas as pessoas que chegam a mim, pastor, eu tenho tal defeito, tenho essa dificuldade tal. Aí não quer dizer que eu vou aceitar, eu vou até ajudar ela, mas se ela não quer ser tratada, ela não vai falar. Se ela não falar, ela vai criar um grande problema de convivência. E quem vai pagar por essa dificuldade de convivência vai ser ela. Por quê? Porque ela não foi transparente. Como é que ela quer dar algo, sendo que ela não dá condições para a pessoa amar? Né? Por exemplo, eu sou muito craque em amar qualquer inimigo, por quê? Porque rapidinho eu faço uma retrospectiva do passado da pessoa. Quando eu não conheço a pessoa é um pouco complicado, mas eu vou com paciência. Então, por exemplo, se eu for conversar com a Aline e com a Jaque, eu quero saber qual vila que ela foi criada, que escola ela frequentou. Eu posso me enganar bastante, mas eu vou ter uma noção com quem eu estou lidando na hora que eu vou lidar com algum conselho para ela. Mas se eu achar que ela foi bem criada, numa família que deu tudo para eles, tal, aí eu ver alguns defeitos nela, eu vou achar que elas são má. Eu falo, são má mesmo, porque não era para ser assim não. Pegaram ou não? Agora, se você pega uma pessoa, igual eu, né? Eu fui criado numa borracharia, ficava de dia e de noite. A palavra mais bonita que eu escutava era filha da puta. Era a palavra mais bonita. Vai tomar. Isso era toda hora. Então aquilo foi entrando. Então, se eu chegar e falar para a turma que eu fui criado no meio de biscate de gabine de caminhão, no meio de caminhoneiro daquela época que ninguém estudava, e que os borracheiros era tudo filho de mulher de zona, as mulheradas da zona não saíam de lá também, né? Então, se eu falar assim que eu fui criado assim, aí eu falo um palavrão aqui, né? Todo mundo sabe disso. Aí você fala assim, ressuscitou um negócio que estava enterrado. Vocês podem até me amar e não julgar eu por aquela palavra, por aquele acidente. E vocês vão até me admirar. Poxa, o pastor foi criado no meio de tudo isso e conseguiu parar de falar palavrão. Então vocês começam a ver até o meu ponto fraco, vocês começam a ver que eu evoluí bastante. Vocês estão entendendo? Mas se eu não contar para vocês, o que vai acontecer? Vocês falam assim, poxa, pastor sem educação, que maneira de falar bruta, né? Não tem nem como vocês ter dó de mim, nem misericórdia. Mas se a gente for transparente, então as pessoas que a gente vai andar com elas na igreja, elas têm que conhecer o pastor, conhecer um ao outro, mas não para julgar e nem para poder ficar criticando, mas para nós sermos uma família que vamos somar e vamos poder compreender o outro e nos alegrar com a evolução. Mas quem não quer ouvir, quem não quer mudar, nós vamos sofrer com a derrota da pessoa, né? E não podemos fazer nada. E o pior, né, é que se elas não for morar no céu, que é o que eu quero pregar aqui hoje, terminando, né? Então ali diz assim, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo?
Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, e que é sincero. Sincero o que é? Uma pessoa que não esconde nada de ninguém. Sincero e verdadeiro no que diz. Vamos lá. Ele não fala mal dos outros, não é fofoqueiro, não fica falando mal dos outros. Não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Quer dizer, o cara rejeita Jesus, você não fica mais na onda dele não. Mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Glória a Deus. Também nós vamos ver em Mateus, capítulo 21. Não, 7, 21. Capítulo 7, versículo 21. Então, vocês viram a característica de uma pessoa para entrar? Aqui nós vimos uma característica simples para entrar. Agora você vai entender aqui o que é uma igreja que falha naquilo que eu falei agora há pouco, mas prega a palavra, faz milagre, faz tudo que nós faz aqui, mas não ama os outros, né? Olha bem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. Essa palavra é porque para quem? Para crente, querido. Quem chama Jesus de Senhor? Crente. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Apocalipse 22. Diga comigo assim. Não, vamos no 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vamos dizer assim comigo, fala assim, vamos dizer comigo assim, eu pensava que essa palavra era para quem não tinha graça. Não, essa é a palavra para quem tem a graça. Porque sem arrependimento, não tem perdão de pecado. Entende? E sem derramamento de sangue também não tem. Então não adianta você pegar o perdão do pecado, o sangue de Jesus, e profaná-lo sem mudança de vida. Não vai entrar não. Vamos lá. 1 Coríntios. E precisa ensinar isso aos outros, hein, gente? Tem muita gente que está vendendo um evangelho barato, depois vai, na hora do arrebatamento, né? Eu quero estar pronto. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 11. Não, é 6, 9 a 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, olha para o teu irmão e fala assim, não se engane. Os que adoram ídolos, não vai não. Os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bebados, os caluniadores,
os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Vamos lá. Apocalipse 22. Às vezes que você fala, pastor, mas eu não sou nada disso. Quando fala assim, os ladrões, o cara, querido, que vai, deixa eu falar uma palavra bem simples aqui para você, né? É para ficar com vergonha, tá? O cara que levanta cedo, vai para o trabalho, igual eu fazia lá na minha loja lá, né? Pegava o jornal e ia cagar no banheiro lendo o jornal, no horário de serviço. Ele é ladrão ou não? Ele está sendo pago para trabalhar, não para cagar e ler jornal. Esse vai entrar no reino do céu? Não vai. Agora, olha bem, ele pode pedir para o patrão, patrão, você comprou meu dia, você deixa eu dar uma cagadinha lá, ele é um jornalzinho? Aí, querido, aí ele não roubou, aí ele ganhou aquele presente, não sei se você entendeu. Pegaram ou não? Então não precisa fazer as coisas erradas. Pastor, mas o cara está com necessidade. Então, mas o patrão, se ele ficar pedindo todo dia, o patrão falou, cara, dá um jeito de arrumar o seu horário aí, né, de defecar, porque eu não pago você para defecar no meu banheiro aqui. Né? Mas o cara não quer escutar isso do patrão, o que ele faz? Pegaram? Patrão, eu posso ir quantas vezes no banheiro? Aí o patrão te deu uma palavra. Até 5 vezes, normal, né? Tudo bem, 5 vezes eu posso ir? Quantos minutos o senhor acha que é justo eu gastar? Aí ele te deu. Diga comigo assim, ninguém vai para o inferno por algo que pediu e ganhou. Porque o tempo teu, o patrão comprou, pagou. Você foi vendido aquele tempo teu para cumprir o propósito do seu patrão. Então, às vezes o cara pensa assim, mas eu não roubo. Vigia, querido. Tem muita maneira de roubar. E o diabo, ele vai achando, a partir do momento que eu falei isso, quem aqui vai defecar no banheiro sem pedir para o patrão? Agora, olha bem, se você continuar fazendo isso, você vai para onde? Você não vai entrar no reino do céu. Quem não entra no reino do céu não tem o muro, né? Não tem o muro, não vou nem no céu, nem no inferno. Não, você vai para o inferno, porque quem não vai para o céu vai para o inferno. Pegaram? Outro dia eu fui eu comprei uma bacia de inox e veio 2, né? Mas estava grudado, parecia uma. E eu já meio com medo de roubar, né? Eu falei assim, deixa eu ver direito, está muito meia grossa, isso aqui nem puxei e tal. E eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu vou deixar essa bacia passar no caixa. A menina passou uma bacia só. E eu esperei um pouquinho, né? Aí eu peguei e falei para ela, moça, pega aquela bacia lá. Vê bem que tem 2. Aí ela com muito, será? Ela tirou. Aí eu falei para ela assim, então, moça, eu fiquei preocupado, né? Porque eu não podia levar uma coisa que não é meu para minha casa, né? Ela falou, o homem não vê, mas Deus vê, né? Eu falei assim, Deus vê. Deus vê tudo. Né? E, então, muitas vezes a gente aproveita uma situação. Por exemplo, você pega um troco errado. Você não viu, chega em casa, você foi lá contar, está errado. Tem que ir lá devolver. Né? Aí, não, mas já aconteceu também, porque a pessoa não devolveu, né? Então é olho por olho, dente por dente. Falei, você vai para o inferno. Você não pode querer fazer justiça. Entende? Nós vamos errar? Vamos, mas vamos fazer de tudo para ser erro. Porque se for uma coisa normal na nossa vida, nós não vamos entrar no reino do céu. Olha aqui em Apocalipse, 22, versículo 14 e 15. Feliz as pessoas que lavam as suas roupas. Vamos ver se a igreja está craque.
O que quer dizer lavar roupa aqui, gente? Hã? Falem bem alto. Isso, é comportamento, maneira de viver. Pode ver que o cara fala assim, ó. Nós estávamos fazendo o curso de ajustador de pneu. O cara falou assim, ó, você acabou de detectar que o pneu não é defeito de fábrica, que foi um acidente. E o cara já compreendeu. Aí você tira a tua roupa de ajustador, põe uma roupa de vendedor. Ó, vamos lá na loja, vou ver um negócio bom para você, vou te dar um desconto. Então, olha bem, então, como eu e o Lula, nós vamos ser ajustador, então na hora que nós estamos ajustando o pneu, nós somos ajustador. O cara falou isso aí, ó, o cara do mundo falou isso. Aí você tira a roupa de ajustador e põe uma roupa de vendedor. Agora o vendedor é outro comportamento. Então o que está falando assim, ó, limpe, purifique, para de fazer coisa errada, quer dizer, muda a tua roupa. Antes você tinha um comportamento que Deus não ia poder te levar para o céu. Mas tem um comportamento agora de quem vai entrar no reino do céu. Aí fala assim, ó, felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros. Você quer ver uma coisa que eu gosto sempre de explicar para as pessoas? As pessoas falam, não, mas feiticeiro eu nunca fui, pastor. Eu não conheço uma mulher que não é feiticeira. Nenhuma. Tem que parar. Quando a mulher chega, a gente chega em casa, assim a mulher fala, ô querido, sabe o que é, querido? Você está tão lindo hoje, querido. O homem pensa que o que ela vai pedir? Vai pedir dinheiro, né? Vai pedir alguma coisa. Então os homens vai ficando. Quando o homem vê uma mulher com um comportamento muito bom, ele já fica. O que a mulher está fazendo ali? Diga comigo, manipulação. E você sabia que a feitiçaria é manipulação? Hã? É a arte de manipular. Então, não pode fazer isso. Você pode ser sincero com a pessoa. Falou, meu esposo, o negócio é o seguinte, eu gostaria de fazer assim, assim, assim. Aí você pode até fazer um negócio com ele. Ele falou, e se você fizer, eu posso te dar algo em troca. Né? Vamos fazer um negócio. A Bíblia não fala que os que fazem negócio vão pegar ou não? Também tem que tomar cuidado, né? Porque tem que ser uma coisa boa, né? Olha bem. Pecado nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Diga comigo assim, como é que mente com ações, pastor? Como é que mente com ações? Então deixa eu te explicar. Satanás ele tem duas colunas para administrar a vida das pessoas. Uma é orgulho. Diga comigo, orgulho. Então toda pessoa que tem orgulho, ela tem uma estrutura do governo de Satanás bem forte na vida dela. Então o problema aqui não é o orgulho, é quem é dono dele, quem domina a tua vida. Se você for transparente, sincero, essa coluna ela é. Então olha bem, se teu pai, teu pastor, teus amigos não pode saber dos seus problemas, é porque você tem orgulho. E por que você tem orgulho? Porque você não quer ser tratado, você não quer pagar o preço dos seus pecados. Porque tem pecado que você paga o preço para aprender. Por exemplo, compra mais do que você pode. Você vai ficar endividado, vai perder teu nome.
então você vai pagar o preço do seu pecado de comprar mais do que pode. Aí por que você não quer contar que você gasta mais do que você paga? Porque você vai perder seu crédito, não vai poder fazer mais pecado ainda. Aí o orgulho se torna uma coluna terrível para acabar com a tua finança. Então, coluna de Satanás, a primeira é o orgulho. A segunda é a mentira. A segunda base de Satanás é a mentira. E mentira, querido, é tudo que é oculto. E muitas vezes a nossa mentira é por ações. Então eu, para esconder uma verdade, ocultar uma verdade que eu devia falar ela até para derrotar o orgulho, eu vou ter uma ação mentirosa. Vamos dar um exemplo. Eu quero mentir que o meu casamento está uma maravilha. Quero mentir. Porque ninguém tem que saber que o meu casamento está uma caca. Nem o pastor, ninguém pode saber. Meu casamento está uma caca. Então eu combino com meu marido. Meu marido, o negócio é o seguinte: vamos, ó, aqui em casa nós quebra o pau. Mas você não me machuca, por quê? Porque daí os outros vão pensar que nós não estamos bem. Correto? Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você vai sair falando para os outros que seu casamento está uma porcaria? Não, né? Então o que você tem que fazer? Buscar uma ajuda certa, consertar aquilo, porque aí você vai poder falar para os outros: não, nosso casamento estava ruim, mas nós arrumamos o casamento. Nós estamos passando uma crise, mas você não está pensando no que os outros estão sabendo da crise, você está pensando que você vai vencer aquela crise e você vai mostrar para os outros como é que resolve crise em casamento. Mas a pessoa, querido, ela não entende a visão de Deus e ela fica mentindo. Por quê? Porque ela não quer que Deus conserte o casamento, ela quer viver aquela desgraça mesmo, então ela não é transparente. Falta inteligência, porque a inteligência só vai vir quando você for humilde, sincero, transparente, que você abre o teu bocão, não liga dos outros saber, e aí você vai poder, entende? Pensar assim: está todo mundo sabendo, é bom mesmo que saiba, mas na hora que eu tiver a minha vitória, eu vou poder até ensinar os outros como é que lida com isso. Faz parte ter problema. Mas os mentirosos, querido, além de não ser abençoado, eles vão, entende? Para o inferno. E mentira por ações é isso, é ocultar, entende? Ocultar, através de atitude. Por exemplo, meus funcionários chegam lá para trabalhar, né? Tudo não querendo que eu saiba de alguma coisa. Então eles vão começar a ter atitudes para encobrir, para mim não saber. É um mentiroso. A primeira coisa que eles têm que fazer é chegar lá e falar: patrão, eu estou com um pouco de dificuldade de trabalhar hoje, porque eu estou passando tal problema. Então eu vou me esforçar para mim ser simpático, ser feliz, mas se der alguma zebrinha aqui, eu não quero que o senhor fique me interpretando mal, tá? É um problema e às vezes a gente não consegue administrar. Pronto, ela expôs, né? A partir do momento ali que eu não compreender aquela pessoa, o pecado é de quem? Então, para você receber misericórdia, você não pode ser mentiroso. Então, vamos supor, o Bacos mora aqui, às vezes ele tem muita luta, mas ele não conversa comigo, não fala os problemas dele. E ele fica se esforçando para ser bom, mas ele vai, de vez em quando, ele vai dar uma mancada, e eu vou pensar que a mancada é maldade dele. E a culpa de eu pensar assim é dele. Por quê? Porque ele não me contou. Se de repente ele conta, é igual o Dani agora, né? Se o Dani, alguém não entender ele, né? Você vai chegar e falar assim: olha, o Dani é bom demais, cara, porque um cara com autista ainda tem essa capacidade, ele é top, né? Aí o que os caras vão pensar? Aí o cara vai olhar para o Dani com mais amor ainda. Aí o Dani daqui a pouco nem vai entender porque que a pessoa ama tanto ele, né, Dani? Vai ficar empolgado, até essa igreja é boa, não é que todo mundo me ama, mas é porque ele foi transparente, né? Esses dias,
a Yumi estava assim, meio estranha, né? Aí ela pegou e falou assim, mas é que eu estou com muita dor de cabeça. Pronto, a partir daquele momento eu já comecei a entender ela. Mas até então eu estava estranhando. Parece que ela está com raiva da gente. Aí até que a Rose deu uma cutucada nela, ela não gostou e contou que estava com dor de cabeça. Mas chegasse lá na loja e falou, ó gente, hoje eu estou com muita enxaqueca, mas eu vou me esforçar, tá? Pronto, a partir daquele momento ela arrumou um monte de colega ali. E quem não for colega dela, está ferrado. Pegaram, gente? Só que ela tem que se esforçar. Então, e essas mulheres, então, que vai trabalhar com enxaqueca, fica todo mundo pensando mal dela, e ela não contou. O que ela é? Fala comigo, mentirosa. Vai para onde? Pastor, mas o senhor não pode falar isso. Foi, querido, não é eu que estou falando. Aqui está falando, ó, aqueles que mentem, gostam de mentir por palavra aí. A partir de hoje, querido, você vai ser mais cobrado nisso. Porque essa palavra ficou bem explicada. Tá? Então, eu não quero ficar sempre pregando uma palavra dessa, porque uma palavra dessa é pesada. É uma palavra de quem não vai entrar no céu, no reino do céu. E nós temos muitas coisas para mudar, que nós não sabemos se nós estamos debaixo da graça, se aquele nível nosso está bom ou não. Pode ser coisa que tem que ser consertada urgente, que Deus já está puxando a nossa orelha faz tempo. E outra coisa, a minha preocupação, pelo fruto se conhece a árvore, aonde vocês acertarem, nós vamos ver fruto. E aonde vocês errarem, nós vamos ver fruto. E o fruto para mim é o que menos interessa. Entende? Porque se tiver fruto, né, o que me interessa é que eu falo assim, ele está indo bem, a possibilidade de ser arrebatado é muito boa. Mas se aquela pessoa tiver um fruto contrário, eu vou falar assim, ela está indo mal. A possibilidade de não ser arrebatado é muito grande. E aí me preocupa, porque eu não vou ser cobrado de Deus se a sua vida deu certo ou não. Eu vou ser cobrado de Deus se você ficar e eu não falei para você o porquê que fica. Não é todo mundo que vai entrar no reino do céu. A graça é para arrependido e pessoas que se esforçam. Porque a fé é um comportamento, entende? E fé tem tamanho, altura e resistência. É uma batalha. E quem ganha na fé é quem é persistente, perseverante e briguento. Ele luta. A salvação é de graça. Mas o me apegar a ela, o diabo vai fazer de tudo para você perdê-la. O mundo vai fazer de tudo para você perder a salvação. Entende? O diabo está fazendo de tudo para você perder a salvação. Então a pessoa para de vir na igreja, para de se esforçar, para de fazer as coisas certas, para de não sei o quê, achando que está tudo bem. Não está não, querido. O diabo quer te levar com ele. E Deus quer te levar com ele. E em Deus não habita nenhum mal. Deus é santo, inviolável. E Ele não vai se contaminar com a tua presença. Ele vai te transformar com a presença dEle. Mas Ele não vai aceitar a sua presença. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês entenderam e que vocês ouçam esse apelo aqui, sai do teu lugar e vem aqui para nós fazer uma oração a respeito disso. Glória a Deus. Vamos fazer algumas confissão de pecado agora. E vamos pedir para Deus aquele mesmo poder, sabe, querido, que opera, que tira a dor, que curou pessoas aqui. Venham aqui na frente, por favor. Eu vou procurar não demorar, porque o arrependimento você tem que continuar lá na tua casa, tá? Pode vir aqui, ó, vem aqui.
gruda nesse altar. Sabe, querido, quando o povo ia se arrepender, eles iam no altar e eles grudavam. Assim, ó, quer dizer que eles falam, sou dependente de Deus, né? Amém? Essa palavra aqui, ela trouxe alguma coisa na tua vida, assim, que você falou assim, não, esse ponto eu preciso melhorar, nesse ponto eu preciso melhorar. Você não se sentiu acusada, nós quase todos aqui não se sentimos acusados, mas nós nos sentimos desafiados a melhorar, é ou não é? É ou não é? Vamos, gente? Então, e trouxe alguma clareza para você, que não é assim, de qualquer jeito, né? Então, o que eu quero agora? Eu quero que você repita isso comigo, fala, Senhor Jesus, eu estou vindo aqui, mas ouvi uma palavra dura, e não tem nada que eu ouvi que eu não posso melhorar, e tem algumas coisas que eu tenho que me livrar. Fala assim, eu tenho vivido escondido, e isso é ação de mentira. Jesus, isso eu preciso tirar da minha vida, porque se eu não for transparente, eu vou me prejudicar quem quer me ajudar, e não vou poder desfrutar da tua bênção. Por isso, eu quero ser uma pessoa no padrão dos Salmos 15. Eu quero ser fiel a ti. Tudo no propósito de ir para o céu. Jesus, não adianta a minha igreja crescer com pessoas vazias. Elas precisam ser cheias do teu poder, da tua graça e do seu amor. Jesus, se enche de ti quem estuda a tua palavra, que ora a ti e que vem no culto te adorar. Jesus, se apega a ti aquele que te obedece, que te conhece. Jesus, o Senhor me amou tanto, que se fez um de nós, e morreu por minha causa. Perdoa os meus pecados, por favor, e que a partir de agora, eu não fique mais achando que está tudo bem, porque eu quero ir para o céu. Amém. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe teu povo, Pai. Eles saíram das suas cadeiras, Pai, vieram aqui. Esse é um sinal, Senhor, que nós estamos passando a bola para Ti. E sobre essa mensagem, Pai, eu quero dizer para Satanás, que nós estamos colocando nossas vidas diante de Ti, ó Pai, para que o inimigo não tenha mais nada nesse ministério, e nem nas pessoas que vêm aqui, Pai. Tua palavra diz assim, Senhor, quando 2 ou 3 concordar, o Senhor, Pai, ligará no céu, confirmará no céu. E nós, Pai querido, concordamos, Deus, que nós precisamos melhorar, e que Tua graça vai, Senhor, operar, e que nós vamos ser outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, a primeira coisa que eu quero te pedir é que essas 2 colunas de Satanás sejam quebradas, arrasadas, em nome de Jesus. Que a partir de agora, Senhor, nós possamos ser sinceros, honestos
e amorosos e cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu não quero mais pecar, eu só quero te adorar, meu Senhor. Eu te amo demais. Toda a glória é tua, Senhor. Toda a honra é tua, Pai. Amém? Agora preste bem atenção. Tem pessoas que estavam sentindo alguma dor, né? Eu acho que tem, né? Eu creio que tem, que tinha. Dor de cabeça, dor na perna, dor no coisa. Vê se sumiu essa dor. Quem estava sentindo alguma coisa e sumiu? Levanta a mão. Quem estava sentindo? A irmã. O que você estava sentindo, irmã? E sumiu. Bastante dor no corpo e no pé. E sumiu. Então, olha bem, pode ver que toda vez que nós procuramos o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. E um sinal é que dores vão embora, né? Às vezes, querido, você precisa entender que quando você busca o Senhor e acerta, a primeira coisa que vem na tua vida é paz. Eu garanto que agora, só porque nós oramos essa oração e o Senhor falou assim, ó, o seu pecado está perdoado, porque se o Senhor perdoa o meu pecado, então nesse momento Deus te perdoou. Entende? Só que essa causa agora da depressão, da preocupação, agora é um problema teu. Aí você tem que sair daqui e falar, Deus, mas eu não consigo parar de preocupar, de pensar. Então você vai colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu dou muita importância às coisas. Ao ponto que me deu depressão, você tem que falar assim para Deus. Então me ajuda, Deus. Aí você só vem no culto, se esforça para ter uma rotina mais ou menos, e você vai ver que daqui a pouco você vai olhar, cadê a depressão? Foi embora. Entende? O dinheiro não sobra, então você agora vai ter fala para Deus, Deus não sobra, eu não sei como é que eu faço, mas amanhã levanta querendo fazer alguma coisa para solucionar isso. Esse querer, na hora que vem uma ideia, você começa a praticar, é Deus te guiando, querido. Você tem que acreditar que Deus te guia. A primeira coisa para Deus te guiar e funcionar, você tem que crer e obedecer. Vem uma inspiração, uma ideia, e que para você é claro que aquilo vai dar certo. Vai, faça. Né? Eu lembro quando eu estava na borracharia, era uma decisão difícil, porque eu precisava estar naquela borracharia para tratar dos meus filhos, senão eu ia preso. E o Espírito Santo falou, sai daqui. E eu desobedecendo, sai daqui, não volta mais nesse lugar. O Espírito Santo falava assim para mim, vinha. E eu falava, eu tenho que ficar aqui. Até que um dia, o meu irmão, ele catou uma cunha, que era uma ponta de eixo assim. E ele ia para lá para cá e passava perto de mim, bufando. E ele passou, que na segunda vez que ele passou, né? Não lembro direito o que eu pensei, mas devo ter pensado assim, na terceira eu morri. Aí, querido, se eu tivesse levado uma cunhada na cabeça, hoje eu não estaria aqui, teria morrido. E tudo por quê? Porque aquela impressão que o Espírito Santo estava falando comigo, entende? Eu ia desobedecer. E eu ia falar aqui porque, como é que eu vou deixar meus filhos sem sustento? Então eu tive que arriscar deixar meus filhos sem sustento. Né? Hoje eu posso falar, graças a Deus que eu saí da borracharia, mas não foi uma coisa simples para sair. Quando eu falo isso, tu não pensa que é simples. Né? Porque se eu tivesse lá na borracharia e tivesse dado certo, era a pior coisa. Hoje eu nem sei se eu estaria aqui também. E eu ia ser, no máximo, um bom borracheiro. Então, a gente é teimoso, às vezes, achando que tem razão. Então, quando eu saí daquela borracharia, querido, logo de cara, a minha cabeça estava preocupada. Mas aqui no meu espírito, eu parecia um passarinho fora da gaiola, que estava achando, entende? Tinha paz.
Ó, a paz de Cristo, não é a paz do mundo, a paz do problema. Tem gente que quer ter paz do problema, das lutas, da aflição, né? Quer ter aquela paz só vai vir se o problema for resolvido. E Deus não vai resolver o problema primeiro. Primeiro Deus vai te dar uma paz nele. Você busca Deus em Jesus, você tem paz. Teve uma irmã que falou para mim aqui quinta-feira, ela não veio hoje, ela falou: pastor, eu só tenho paz quando eu estou aqui dentro, mas não tem culto todo dia, eu não estou aguentando. Eu estou aqui dentro, eu estou em paz. Quer dizer, se ela conseguisse ficar no mesmo espírito diante dos problemas, ela teria paz em Deus. Amém, querido? Ó, diga comigo assim, que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração e que eu tenha discernimento, que toda vez, por mais certo e bom, que algo vem, para que eu não venha no culto, não preste atenção no culto, é querer me tirar da graça de ir para o céu. Amém, querido? E em tudo é assim. Que o Senhor abençoe tua vida. Que a sua semana seja maravilhosa. Que todos os dias da sua vida seja para o Senhor. Entende? Que a partir de hoje você comece a ver aquilo que te irrita e que te traz mau humor, possa ser achado, discernido no que você tem que mudar. Amém, querido? Glória a Deus. Pai, eu abençoo o teu povo. Senhor, nós estamos no último domingo do mês de novembro. Estamos entrando, Pai querido, no derradeiro mês, no último mês desse ano. E aqui, Pai querido, nesse lugar, o Senhor curou pessoas, libertou, salvou, restaurou. E daqui, Pai querido, o Senhor tirou pessoas também, Deus, que estão sendo bênção em outro lugar. Eu te adoro, Pai, te louvo e te engrandeço. E os irmãos que estão aqui, Pai, quase todos eles estão até gordinhos, Pai. Então o Senhor não deixou faltar alimento. Também todos, Pai, estão com roupa bonita, o Senhor não deixou faltar roupa. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é misericordioso. Porém, Pai, nós temos contra nós, Pai, não é nem o Senhor, que nós ainda, Pai, estamos sofrendo por coisas, Pai, que ainda estão más na nossa vida, sim. Não podemos ignorá-las, Pai. Mas esse sofrimento vem, Pai, porque nós focamos nelas e não vemos o que está bom. Perdoa, Deus. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que está em dia, que está bom, que está legal. E que nós possamos viver isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.